Fala galera, Kleber Gil de volta aqui na Tela Vista hoje pra falar de um filme que eu realmente não esperava falar as coisas que eu vou falar hoje, porque ele é um filme que tinha tudo pra ser tão ruim, mas tão ruim que ele acabou dando a volta e fica bom. Quase que fica bom. Eu vou explicar essa linha de raciocínio pra vocês aí. Antes de começar, já deixa seu like aí se você gosta aqui dos reviews, enfim, gosta dos vídeos do canal. Se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever também, né? Caso você curta o conteúdo, aí se inscreva pra acompanhar os próximos vídeos. Aqui nesse filme, um grupo de policiais, bandidos e adolescentes acabam caindo numa floresta e se cruzando com um urso sanguinário recém-viciado no famoso pó branco aí. E o mais interessante é que isso é inspirado numa história real. O quanto isso tem de real, ao longo aqui da nossa conversa eu vou explicar pra vocês o que tem de real realmente nessa história aí. Eu acho que a gente tem que começar essa conversa sobre o urso do pó branco aqui em cima das expectativas que você tem de um filme, porque se você vai com uma expectativa muito diferente do que o filme tá prometendo entregar, você realmente não vai curtir o filme, né? Você tá aqui num filme onde um urso se vicia numa droga que literalmente caiu do céu. O que você tá esperando desse filme, né? Tem um trailer onde esse urso parece um leopardo ali, parece um puma atrás de uma ambulância em alta velocidade. É o que você projeta do filme, né? Aliás, como se faz um filme desse? É apostando na trecheira, apostando na galhofa mesmo, né? É isso. É igual aqueles filmes que a gente assistia no cinema em casa do SBT. Vocês lembram disso? Aqueles filmes que, pô, tinha todo tipo de animal assassino. Todo dia tinha um animal assassino lá. Ou então, sei lá, uma lojinha dos horrores, que era legal pra caramba, inclusive. Mas é isso, é basicamente aquele terror com um pouco de ação, com umas pílulas de comédia meio dark ali. E é assim que esse filme se entrega, assim que esse filme promete que ele vai entregar pra você. Aqui como os destaques, né, a gente tem o Ray Liotta fazendo um dos últimos filmes desse, se eu não tô enganado, talvez seja o último filme que ele gravou mesmo, né, um filme póstumo do Ray Liotta. Aí tem a direção de Elizabeth Banks, que tem uma carreira mais conhecida como atriz, mas que já tem algumas coisas como direção. Tem aquele As Panteras, a versão nova, que eu acho muito ruim. Tem alguma coisa legal com Escolha Perfeita ali, acho que ela vai bem. E aqui nesse filme ela mostra uma certa habilidade, assim, você vê que ela tem um conhecimento técnico bacana, tem algumas cenas boas, de fotografia bem organizada, enfim, ela consegue equilibrar toda essa tosqueira com algumas coisas de bom gosto técnico ali. E você tem que relevar que tem alguns momentos que são muito ruins, assim, são muito mal feitos. Mas você tem que relevar que é um filme de muito baixo orçamento também. Eles fazem alguns milagres ali para conseguir alcançar os objetivos deles nas cenas. Esse elenco super inchado, né? Ali você tem até o filho do Ice Cube, inclusive, que é o cara que fez lá a história do NWA, que pelo menos naquele filme ele tá muito bem, né? Fazendo o próprio pai dele, né? O O'Shea Jackson Jr. Esse elenco é super inchado e você tem aquela impressão clássica de que qualquer um pode morrer, né? Os personagens são meio descartáveis, qualquer um pode perder dedo, braço, etc. Daqui a pouco algum deles vai desaparecer ali, então você não precisa se apegar muito a eles, né? Como eu disse lá no início, esse filme ele é baseado numa história real, né? O que tem de base de história real? Assim, basicamente, vamos dizer que eles inventaram aí 98% da história desse filme aqui, tá inventada, tá? O que tem de real é o seguinte, um traficante chamado Andrew Thornton, ele tava sobrevoando a cidade de Knoxville com um avião lotado de drogas, né? E aí ele percebeu que o avião não suportaria o peso das drogas ali, né? E ele começou a descartar alguns pacotes, mas isso ainda não foi suficiente, então ele teve que pular, ele decidiu pular, né? Pegou o paraquedas dele e pulou. A virada aí é que o paraquedas dele não abriu, né? Então ele foi encontrado morto alguns dias depois. O que tem o urso com essa história? Um mês depois que aconteceu tudo isso, a polícia lá, né, encontrou o cadáver de um urso, um urso negro, né, da floresta lá, e na autópsia eles descobriram que esse urso havia ingerido 34 quilos do famoso pó branco aí. E essa foi a grande surpresa, foi a grande história, né? Porque basicamente o estômago do urso era só pó branco. Ele morreu de overdose do pó branco, né? E essa foi a grande história porque justamente o estômago do urso era basicamente só droga, né? E ele morreu de overdose da droga, né? 34 quilos é bastante coisa. Então isso virou uma grande história na cidade ali, né? E se falava, não, o urso que consumiu o pó branco, etc, etc, etc. Tanto foi que depois empalharam o corpo do urso, né? Colocaram num shopping lá na cidade e ele virou meio que um ponto turístico, assim, né? O urso Cocaine Bear, o urso eles fazem algumas brincadeiras lá com o Pablo Escobar, né? O Pablo Escobar. Então tem uma série de piadinhas, uma série de memes ali. Essa história aconteceu nos anos 80 mesmo, em 85, se eu não tô enganado. E é isso, basicamente, que existe de história real, tá? O que eles fizeram nesse filme, na verdade? Eles imaginaram, né? Como o corpo do urso foi encontrado um mês depois, eles imaginaram o que aconteceu nesse meio tempo.
né? Entre as drogas caírem e entre o urso ser encontrado morto. Então tudo que tá aqui nesse meio é imaginação dos roteiristas. Aqui o que precisa ser dito, eu acho que tem mais do que eu pensava, na verdade, quando eu vi os trailers, etc. Ele tem muito sangue, ele é bastante violento. Eu não sei se eu fui um pouco inocente, mas eu achava que ele seria menos, né? Ele tem aquela coisa do gore, mas eu acho que é um gore mais engraçado anos 80 do que aquele gore de alguns filmes terror recentes, alguns filmes asiáticos, aquela coisa bem meio nojenta. Então eu acho que ele é um gore mais voltado pro engraçado dentro do que o gore pode ser engraçado, né? E uma coisa muito interessante nesse filme é que ele tem um ritmo legal. Você tem curiosidade pra saber o que vai acontecer depois, que você começa a achar as coisas tão absurdas, tão bizarro, porque e aí você pensa, não é possível que vai acontecer uma coisa mais bizarra do que isso logo depois, né? Tem a cena da ambulância lá que tá um pouco no trailer, né? A cena é muito bizarra, é muito bizarra. O final dela ali é um negócio que, cara, você dá risada, não tem como dar risada. E você fica ali esperando e normalmente as cenas, elas vão se encaixando ali, você não fica muito tempo entediado com o filme. E ali ele vai brincando, né, com o instinto, com os estereótipos, na verdade, né? Tem um instinto materno ali, né? Não vou dar muito spoiler, mas tem ali coisa do instinto materno, tem a coisa do policial negro, do valentão dos anos 80 ali, com o canivete dele, etc. Tem uma série de brincadeiras ali, uma série de ironias, né, com alguns filmes desse tipo dos anos 80. É um filme que não dá nem pra você identificar quem é o protagonista exatamente do filme, porque quando você começa a se interessar e a ver um pouquinho da história de algum deles, vem o urso e destrói tudo e acaba com a história toda, e aí você tem que partir pro próximo, assim. Eu realmente não acredito muito que eu vou falar isso, mas é um filme que funciona, viu? Eu acho que é um filme que funciona. Ele é um filme inocência, é um filme esculhambado total, mas ele é aquilo que ele promete ser, assim, e ele traz um bom entretenimento, ele traz um entretenimento de ação, de terror, de comédia, enfim, ele é aquele filme que vai fazer você esquecer as coisas lá fora, você vai ficar tão focado nas bizarrices que você vai esquecer um pouco os problemas lá fora, e sinceramente eu dou bastante valor pra isso, quando um filme se propõe a fazer isso, quando um filme se propõe a trazer algum entretenimento do cinema. Não é o próximo Poderoso Chefão, tá? Não. Então você tem que ir com a cabeça certa pra assistir esse tipo de filme. É um filme bagaceiro, é um filme farofeiro que você tem que estar com a cabeça pra assistir um filme farofeiro. E é isso aí, pessoal, esse foi aí o nosso review sobre O Urso do Pó Branco, pra mim uma surpresa interessante aí desse ano. Se você já assistiu esse filme, deixa aí nos comentários o que você achou, enfim, se você concorda, se você não concorda. Se você é novo aqui no canal, vão aparecer alguns vídeos pra você continuar assistindo, não vá embora sem assistir esses vídeos. Se você é antigo, também pode assistir aos vídeos que você ainda não assistiu e deixar o seu apoio aqui no botão aí embaixo. E a gente se vê na próxima. Hasta la vista.